Bom dia, turma. Apostando aqui a resolução da questãozinha que eu pedi aqui na disciplina de tecnologia. Pedi para a gente fazer só essa questãozinha aqui para dar o traço, tanto o traço em volume como o traço em peso, calcular a padiola da areia e a padiola da brita. A questão começa dando o seguinte traço, né? Ela dá o traço de 1 para 3 para 4 para meio. E a questão informa o peso específico da areia e o peso específico da brita. Da areia 1,4 kg por decímetro cúbico e da brita 1,3 kg por decímetro cúbico. Essa observaçãozinha que foi feita. O peso máximo de uma padiola será de no máximo 70 kg. Então as pessoas que vão manipular essa padiola, esse peso da padiola não pode superar os 70 kg. Então, primeira coisa, anota os dados. Primeiro traço, 1 para 3 para 4 para meio. Aí nós temos o que? Sempre o primeiro dado é o cimento. Então eu tenho 1 de cimento, 3 unidades de areia, 3 unidades de brita e meia unidade de água. Aqui não está nem peso nem volume ainda, é só unidade, certo? Peso específico da areia, peso específico da brita e a observação do peso máximo de 70 kg. A letra A pede o que? Determine o traço em peso. O traço em peso a gente sempre considera o que? Um saco de cimento. Um saco de cimento vai ter o que? 50 kg. Então, se eu tenho o meu traço uma unidade, eu considero que essa uma unidade representa em peso 50 kg. E as outras, a areia, a brita e a água, vai estar relacionado com essa unidade do cimento. Se aqui eu tenho uma unidade que representa 50 kg, então a areia vai representar 3 vezes a unidade do cimento. Se aqui eu tenho 50, multiplica por 3, a unidade da areia vai ser 150 kg. A da brita, 4 vezes o valor, vai dar 200 kg de brita. E a água vai ser 50 multiplicado por meio, que dá 25 kg de água, certo? Essa conversão da água você já poderia botar direto. Quilograma é a mesma coisa que litro, né? Essa conversão é 1 para 1. Então eu já poderia deixar aqui 25 kg ou 25 litros. O traço em peso seria 50 para 150 para 200 para 25. A resposta da letra A seria essa aqui. A resposta da letra B. Para a gente determinar a resposta da letra B, tem que ter respondido a letra A. Aí a gente pega o traço em peso da letra A e vai calcular agora o traço em volume. A gente tem que o cimento, considerar que 50 kg é um saco de cimento. Então o traço em volume vai ficar um saco de cimento. O traço da areia vai ser o que? Eu tenho 150 kg e o peso específico da areia é 1,40. Eu tenho essa formulazinha aqui, pessoal. O volume é igual a massa sobre o peso específico da areia. Ou então, se você quiser botar o peso específico da areia é igual a massa sobre o volume. Eu só fiz jogar para um lado para o outro, certo? Aí vai ter o que? Se a gente já tem a massa, que é 150 kg, e já tem o peso específico da areia, que é 1,4 kg por decímetro cúbico, se a gente fizer essa divisão aqui, a gente vai obter o volume. O volume da minha areia, fazendo essa divisão, dá 107,14 decímetros cúbicos. Anota esse valor aqui, 107,14 decímetros cúbicos. Bora para brita. A brita a gente vai pegar aqui, o peso dela em quilogramas, 200, e peso específico da brita, 1,3 kg por decímetro cúbico. Fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima,
botar aqui a massa dividido pelo peso específico, vai dar esse valor de 153,84 decímetro cúbico. A conversão de quilograma para litro da água é 1 para 1. É como se a gente fosse botar aqui uma massa de 25 kg dividido pelo peso específico, que é 1. Então 25 dividido por 1 daria 25 litros. Já pode botar direto. De 25 kg para 25 litros. Ou se vocês querem deixar na mesma unidade, 25 decímetros cúbicos. A respondida aqui é a letra B, né? O traço em volume. Então o traço em volume vai ser 1, que representa um saco de cimento, 107,14 decímetros cúbicos de areia, que é a mesma coisa que litros, né? 107,14 litros desse volume de areia, 153,84 litros de brita e 25 litros de água. Letra C. A letra C, que eu vi que teve uma confusãozinha na resolução de alguns alunos, né? Então a gente vai explicar isso aqui com um pouco mais de calma. A letra C, ele pede para calcular a padiola da areia. Para calcular a padiola da areia, a padiola é uma caixa que vai ser transportada essa areia para fazer a nossa massa. A padiola, primeiramente, a gente vai considerar a base dela. A base dela vai ser 35 centímetros por 45 centímetros. Então a gente vai ter um quadrado. A gente vai ter um quadrado aqui para representar essa área de 35 centímetros por 45, certo? Aí falta só a gente determinar a altura da nossa caixa. Então, primeiramente, a gente sabe a área da nossa padiola, que a gente está determinando essas duas variáveis aqui, comprimento e largura, que vai dar 1.575 centímetros quadrados ou 15,75 decímetros quadrados. Então, para a gente determinar o volume da nossa padiola, a gente tem que ter a área e multiplicar pela altura. A área a gente já definiu que vai ser de 15,75 decímetros quadrados. Falta só a gente determinar a nossa altura. Se a gente for fazer aqui, jogar esse valor que a gente encontrou aqui da areia, o volume, a gente tem aqui, o volume de 107,14 decímetros cúbicos vai ser igual a uma área que eu determinei de 15,75 para eu achar a minha altura, certo? Essa altura daria 6,8 decímetros ou 68 centímetros. Só que tem uma observaçãozinha aqui, um asteriscozinho. Vou até botar aqui de vermelho. Esse asterisco está dizendo o seguinte: se eu tiver uma altura de 68 centímetros, eu teria um volume de 107,1 decímetros cúbicos, que seria esse valorzinho aqui, Mas esse valor, pessoal, se a gente for pegar bem aqui, peso específico é massa sobre volume, a gente vai achar o que, que o nosso volume, a gente vai achar qual é o peso que vai ter esse nosso volume aqui, Então a massa a gente vai determinar aqui, que o volume multiplicado pelo peso específico. É só pegar aquela formulazinha que peso específico é igual a massa sobre volume e jogar um para o lado, outro para o outro. Então, a massa que a gente vai ter com esse volume de 107 decímetros cúbicos, multiplicando pelo peso específico da areia, a gente vai ter que ter, massa vai ser de 149,94 kg. Por quê? Deixa eu pegar aqui uma calculadora. O que a gente fez foi o seguinte. A gente tinha nós temos aqui o volume, né? 107,1 multiplicando pelo peso específico, 107,1 que vai multiplicar por 1,4, certo? Se eu tenho aqui um volume e vou dividir pela minha massa específica, o peso específico, aqui, eu vou cortar volume com volume, vou ficar só com o meu peso, certo?
Então, o peso desse volume que vai ter, ó, esse volume aqui tem um peso de aproximadamente 150 quilos. Então, 150 quilos ultrapassa e muito os 70 quilogramas máximos que uma pá de ola tem que ter. Então, o que a gente faz? Se a gente for dividir, ó, por 2, certo? Botando uma altura de 34 centímetros, pegando essa altura inicial que a gente tinha calculado, ó, 68, se for para 2 pá de ola, a gente vai ter 34 centímetros. Mas, só pensando rápido aqui, ó, se eu tenho um peso de 149, aproximadamente 150, mesmo que eu divida para 2, vai dar mais do que 70, né? Porque seria no máximo, para dividir por 2, o peso de 140. Como esse peso aqui, ó, passou de 140, eu teria que saber que, mesmo dividindo por 2, ainda vai ultrapassar o meu peso, certo? Ó, mas fazendo aqui as contas, para uma altura de 34 centímetros, eu teria um volume, agora, ó, o volume como é que eu ia calcular, pessoal? Eu ia calcular, ó, por essa área de 15,75 multiplicado pela minha altura, ó, pela minha altura de 3,4. 3,4 por quê? Porque eu já estou trabalhando com decímetro, não estou trabalhando com centímetro. Eu vou converter para centímetro depois. Então, o volume que eu vou ter com a altura de 34 centímetros é esse volume de 53,55 decímetros cúbicos, certo? Porque eu peguei a área da pá de ola, multipliquei por essa alturazinha aqui, ó. Então, esse volume multiplicado pelo peso específico da areia, que é 1,4, eu teria o peso desse volume de 74,97, aproximadamente 75 quilos. Então, ultrapassa o peso máximo de 70 quilogramas. Então, pegando essa altura inicial de 68 centímetros dividido para 3, eu teria aproximadamente 22,67. Para não ficar esse número quebrado, aproxima para 23 centímetros. 23 centímetros ou 2,3 decímetros, certo? Deixa eu marcar isso aqui para ficar destacado. Então, essa altura aqui de 2,3 decímetros. Como é que eu vou achar esse meu volume? Meu volume da pá de ola. O volume da pá de ola vai ser o que? 3,5 multiplica 4,5, estou trabalhando decímetro. A área de 15,75 multiplicado por 2,3. Teria aqui, ó, um volume de 36,22, certo? É que esse volumezinho que eu calculei aqui. Multiplicando pelo peso específico da minha areia, eu vou ter o que? Eu corto volume com volume, eu vou ter a minha massa, peso dessa areia. O peso dessa areia vai dar, ó, 36 vezes 1,4, dá aproximadamente 50 kg, 50,1. Então, 50,1 kg está abaixo dos 70 kg. Então, a pá de ola de areia vai ser 3 vezes essa unidade aqui, ó, 35 centímetros por 45 centímetros por 23 centímetros, certo? Então, a nossa pá de ola vai ter essas dimensões e a pessoa, para confeccionar essa argamassa ou concreto, terá que usar 3 vezes a pá de ola de areia, beleza? A pá de ola da brita. A pá de ola da brita, ó, é semelhante. A gente vai determinar que a área da pá de ola vai ser a mesma, 35 centímetros por 45 centímetros, que vai dar uma área de 15,75 decímetros quadrados, ou 1.575 centímetros quadrados. Então, se a gente sabe a nossa área, certo? Não, aqui é aqui é a área. O volume, cadê?
O volume está aqui, ó. O volume da brita é esse aqui. A minha área vai ser 15,75. Eu quero determinar a minha altura. Se eu for jogar essa divisão aqui do meu volume pela minha área, eu vou achar o 9,7 decímetros ou 97 centímetros. Aí de novo aqui o asterisco. Asterisco por quê? Porque se eu tiver essa padiola com 97 centímetros, com certeza ela vai ultrapassar o peso de 70 kg, certo? Então eu tenho o seguinte, que a massa que eu vou encontrar vai ser o meu volume da minha brita, 153,84 decímetros cúbicos, que vai multiplicar pelo peso específico da minha brita. Peso específico da minha brita, 1,3 kg por decímetro cúbico. Fazendo essa conta aqui, ó, agora eu vou fazer aqui, ó, 153,84, que vai multiplicar por 1,3. Vai dar aproximadamente 200 kg. Então, ó, a gente já sabe que esse peso ultrapassa e muito os 70 kg máximos que uma padiola tem que ter. O que a gente, a sacada que a gente pode ter, pessoal? 70 é o mínimo. Se eu pegar 70, 140, 210. Então, eu divido por 2. Não, eu não preciso fazer essa divisão por 2, porque eu já sei que esse peso é mais do que 140 kg. Então, eu faço por 3, porque o peso máximo para 3 vezes essa padiola, ela poderia aguentar até 210 kg. Então, 3 vezes a dimensão da minha padiola vai dar certo que o peso não vai ultrapassar os 70 kg. Então, dividindo a minha altura inicial, que eu calculei é 97 centímetros, eu dividindo por 3, vai ficar aproximadamente 33 centímetros, ou 3,3 decímetros. Aí, ó, com essa nova altura, o peso da padiola seria a área que é essa aqui, ó, 35 por 45, que vai multiplicar pela altura de 3,3 decímetros. 15,75, que vai multiplicar por 3,3, eu vou ter um volume de aproximadamente 52 decímetros cúbicos. 52 decímetros cúbicos multiplicado por 1,3, que é o peso específico da minha brita, eu vou ter um peso de 67,5. 67,5, eu botei aqui aproximadamente 67,6, é menor do que os 70 kg. Então tá ok. Então passa. Então a minha padiola vai ser 3 vezes essa padiola de 35 centímetros por 45 centímetros, com a altura de 33 centímetros, certo? Por exemplo, se você botou 4 vezes, você dividiu essa altura aqui de 97 por 4, você ficou com a altura de 24,2, digamos 25. Tá errado? Não tá errado, pessoal. Pode ser também, ó. Ficaria, deixa eu copiar bem aqui, ó. Ficaria uma padiola de, ó, 4 vezes 35 centímetros por 45 centímetros por 25 centímetros. Não está errado também. Caso você tenha botado essa padiola de 4 vezes com a altura de 25 centímetros a minha padiola. Então eu espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida em relação a esse exercício, deixa no chat que eu vou estar verificando e esclarecendo, ou pessoalmente, ou se tiver muita dúvida, eu faço um outro vídeo explicando. Tá ok, pessoal? Então, até mais.